Olá, hoje é quinta-feira, 24 de abril. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. No programa de hoje, no estúdio, vamos falar sobre a contribuição de diferentes plataformas para o incentivo à leitura. A entrevista também vai abordar a inserção do livro no cenário digital e a atuação do direito autoral nesse contexto. No quadro Toque Conexão, Camila Keu traz um tributo ao Belchior, compositor ícone da música brasileira que agora está sendo revisitado por nomes da música independente. E ainda confira os detalhes da previsão do tempo para sexta-feira em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Ares. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Ontem, 23 de abril, foi comemorado o Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor. O objetivo é espalhar o prazer da leitura e incentivar a publicação de obras e a proteção dos direitos autorais. E a gente aproveita a data para propor uma discussão sobre esse assunto num contexto contemporâneo. E é para falar, então, sobre o papel das plataformas digitais na promoção da literatura e a atuação do direito autoral com a chegada dos e-books, que nós recebemos aqui no estúdio Daniel Queiroz Lopes, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos e integrante do Grupo de Pesquisa em Educação Digital. Também com a gente, Patrícia Grazel, que é coordenadora do curso de Pedagogia na modalidade EAD da Unicinos, e ainda Rafael Verardi, advogado especializado em propriedade intelectual. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Bom, professor, para começar essa conversa, então, a gente quer justamente falar sobre uma questão de que quando surgiram esses livros eletrônicos, muita gente comentou que, bom, no tradicional, no papel, iria acabar. Passado-se um bom tempo já, o que a gente pode dizer em relação a isso? Então, não se trabalha mais nessa perspectiva de que uma mídia simplesmente substitua a outra, né? Se fala bastante hoje da questão da convivência, vamos dizer assim. De agregar muito exatamente, mais. de um hibridismo tecnológico e de mídias, inclusive, né? Que não se fala tanto da questão de que uma possa vir a substituir a outra ou tornar a outra obsoleta, né? Existem os contextos de utilização de uma e outra, né? As preferências, né, por uma mídia e por uma outra, que eu acho que dizem respeito não só ao suporte, né, ao tamanho de um texto, por exemplo, à linearidade desse texto, ou ao tipo de leitor que eu estou dirigindo a minha produção. Então, se acredita muito hoje nessa possibilidade de conviver com as duas possibilidades, tanto a produção da mídia impressa quanto da mídia digital. Acontece muito isso, na verdade, quando surge algo novo, né? Dizer que o outro vai morrer, né? Exatamente. Sei lá, quando o videocassete surgiu, o cinema ia morrer. Quando a TV surgiu, que o rádio também ia desaparecer. Então, não é tanto assim, né, professor? Não. Se vê bastante essa questão de uma convivência, assim, né? Claro, né? Sempre aparece aquela questão mais do ponto de vista ecológico, se diz, né? Da questão do papel, né? O quanto que isso representa, mas o que as editoras defendem é a questão de que os materiais renováveis e a evolução do material impresso vai substituir, inclusive, a própria questão de ser o papel, mas que a mídia impressa, ou esse formato mais não digital, ainda se pensa na possibilidade de coexistência entre os dois meios, né? Bom, a gente sabe também que tem muitos escritores por aí, né, que também querem publicar e nem sempre tem o espaço das editoras. A internet pode ser um bom lugar para isso também, né, professora Patrícia? Falar um pouquinho sobre esse espaço que esses escritores podem ter na rede. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. A internet ela é, com certeza, um bom espaço para a produção, porque ela, na realidade, ela permite o compartilhamento maior, né? Quando a gente publica em papel, a gente precisa de uma editora para aceitar essa publicação, e essa publicação ela normalmente vai para uma estante que precisa de alguém que esteja interessado em ir lá naquela livraria comprar. E quando a gente publica um e-book, por exemplo, o e-book ele consegue atingir um público maior, né? Mesmo que a gente não esteja tão interessado ele perpassa por nós por estar na rede. Então, a própria navegação do usuário acaba possibilitando a visualização maior desse e-book. Então, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade muito maior de publicação e de divulgação dele. Mas, muito mais do que isso, a internet ela possibilita o compartilhamento coletivo da produção, né? Então, hoje o que a gente tem não é só o diferencial dos e-books, e sim um diferencial de uma produção coletiva, porque é esse o contexto de uma internet hoje, né? Então, que muitas vezes a gente pensava assim, a internet surgiu, o computador surgiu, vai acabar com o professor, né? Que era quando surgiu o Google, né? Agora o que vai acontecer com o professor? Não tem mais professor? Tem sim, né? Existe um complemento, né? E existem novas formas e novas metodologias para trabalhar com. Então, os e-books eles vêm mostrar isso, que são novas possibilidades
possibilidades e já é uma tendência na educação à distância, por exemplo, a utilização dos e-books, né? A gente não entregar mais livro impresso para o aluno e sim o e-book, né? Que possibilita uma navegação muito melhor. Bom, e com o surgimento dos e-books, a gente sabe que tem outra questão atrelada, que é a questão dos direitos autorais, né? Rafael, conta pra gente, então, se essa lei ela sofreu alterações justamente em função da internet. Boa tarde. Na verdade, a nossa lei, a lei autoral sempre tem que correr atrás, porque ela sempre vai estar atrasada em relação ao atual momento da tecnologia. Então, a lei ela é de 98, tá? E até esse momento ela ainda não foi alterada. Corre um projeto de lei que agora ficou um pouco sobrestado em função do Marco Civil, que tomou mais à frente. Então, não tem uma proteção específica para o e-book, assim, expressa na lei. Tá? O que a lei tenta fazer? Ela prevê os direitos clássicos de autor, os direitos de reprodução, de distribuição, garante de edição. os direitos de autor como se não fosse também na rede. Perfeito. E ela dá essa ideia de novas tecnologias que vinham a surgir, mas é aquela coisa. A cada 6 meses surge um método novo, né, de disseminação do conteúdo e a lei tem que ir se adaptando e aí as teses jurídicas têm que ir se adaptando para tu conseguir trabalhar com isso. Tá? Mas, assim, falando de uma forma mais ampla, sim, elas estão protegidos da mesma forma, os direitos autorais seguem protegidos, não importa se em e-books ou meio físico. Tá? O grande problema, o grande vilão, como a professora Patrícia falou, é que ela falou muito em compartilhamento geral. Esse é o grande vilão das editoras e dos autores mais famosos, isso digamos assim. justamente para perguntar, por exemplo, um professor que quer utilizar e quer compartilhar isso com os seus alunos, quer dizer... Exatamente. Tá ok fazer isso? Aí entra uma grande dicotomia de direitos, que é o direito autoral, que é protegido constitucionalmente, é um direito fundamental de autor ter a proteção. E também tem a questão do acesso à informação, a disseminação da cultura, que também são direitos fundamentais do cidadão. Então, a gente entra nesse conflito, né, de lei e fica nesse limbo jurídico de quem defende um lado, quem defende o outro, se pode ou não pode. Tá? Já meio que acontecia antes também com os xerox, também, que aconteciam também nas universidades, né, que a professora coloca para os alunos também, naquela forma... Isso, o que acontece aí? A lei permite, ela faz uma exceção aos direitos de autor para pequenos trechos de obras. Tá? E aí tu vai no xerox, a faculdade tem o livro inteiro lá disponibilizado. Para os alunos isso é uma beleza, porque acabam economizando, sim, mas sem dúvida exatamente. Tem toda a questão para o autor, para a editora. Com certeza é uma forma de disseminar o acesso à informação e à educação, mas ao mesmo tempo aquele autor que colocou todo o seu intelecto para criar aquela obra não vai ser remunerado por esses milhares de leitores, né, da sua obra. Então, é muito complicado isso. Posso dar um claro, comentário? por favor, professor. Não, acho que é uma questão importante, né, nessa questão que envolve o digital e o online, né, é que o próprio mercado editorial está se dando conta que tem algumas questões que ele pode, se ele fincar o pé, ele pode perder, né, território. E nessa questão que envolve a distribuição dos materiais, né, a gente vê que o mercado de software, por exemplo, em comparação ao editorial, ele já entende que, como se está se falando de economias, né, globais e distribuição global, né, ele poderia a gente consegue comprar livro hoje, e-books, né, e online, por um custo extremamente baixo, né, assim como programas. Por quê? Porque ele alcança um maior número de pessoas, de leitores e possibilidade, então, de colocar à disposição. Hoje tem livros, por exemplo, completos que vai sair muito mais barato comprando online do que fazer o próprio xerox do livro inteiro. Então, eu acho que essa é uma questão que vai evoluir para além da questão da legalidade, né? Mas sim de que o próprio, talvez, o próprio mercado editorial vai se adaptar a essa nova condição de promover o livro online e saber que ele vai alcançar um público consumidor maior e o custo do livro vai ficar muito acessível. Mas vai depender muito da plataforma também, né, professor? Porque nem Claro, todo mundo tem tablets ainda. Exato, e computadores é meio desconfortável, na verdade, ler um livro todo num computador. Né? A questão da mídia, uma coisa é fazer a discussão do online e do offline, né? E outra coisa é da mídia, do suporte digital e do suporte impresso. Essas que é uma das questões que a Patrícia estava colocando agora aqui. Uma questão é o online, onde eu estou conectado, onde eu posso acessar material, posso publicar, posso até comentar online para o autor sobre a sua obra e coisa e tal. E outra coisa é a questão do suporte digital, né? Quando eu pego
um e-book, por exemplo, baixo num leitor ou num tablet, enfim, para ler. A gente ouve, né, de várias pessoas do desconforto que é, por exemplo, ler livros grandes, né, dizer, com muitas páginas, mas tem muita gente que eu já me sinto confortável. Então, isso eu acho que é muito pessoal, a questão de se adaptar ou não ao suporte. E tem também toda a questão da concentração também com o computador, porque a gente está ali com acesso também às redes sociais, com acesso a outros sites. Né, professora? Tem toda essa questão também que pode acabar atrapalhando ali o foco desse leitor. Na realidade, o Daniel estava falando e eu estava até aqui pensando, a gente está num processo também de transição, né? Estamos numa sociedade em rede, onde os e-books e as tecnologias estão fazendo parte, os e-books estão aí. Mas eu vejo que os e-books, eles estão num processo de transição também, porque hoje eles aparecem para nós numa leitura mais linear, mas hoje eles estão assim, a gente tem a possibilidade dos QR Codes e de hiperlinks e de vídeo que podem fazer parte de um realidade aumentada. Então, a questão dos ambientes imersivos, a gente existe hoje possibilidades tecnológicas de fazer a leitura não ser uma leitura linear, né? Aquela leitura do livro que a gente está acostumado. Então, existe uma transição ainda e um processo. Hoje, os e-books ainda estão chegando para nós meio duro, mas é um processo de que possivelmente não vai mais, daqui a um tempo não vai mais ser assim. Vai ser uma leitura mais gostosa. Inclusive, há alguns dias eu vi que estão lançando um aplicativo que vai ser, inclusive, integrado dentro de tablets e leitores, que ele aumenta a tua velocidade de leitura em não sei quantas centenas de palavras por minuto. É uma coisa assim, tu consegue ler um livro de 1000 páginas em um dia. É outra leitura dinâmica, na verdade. Exatamente, é uma leitura dinâmica, digitalizada e já preparada num aplicativo. Então, é toda uma evolução que a gente está acompanhando, com certeza, né? Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo aqui no estúdio. Logo mais a gente já volta.